Dando prosseguimento, então, agora à segunda parte do livro, enquanto a técnica. A concepção corrente da técnica de ser ela um meio e uma atividade humana pode se chamar, portanto, a determinação instrumental e antropológica da técnica. Heidegger. 1. Técnica indistinta. Quando pensamos a técnica como habilidade, e creio que também a pensamos assim, compreendemos de modo mais claro que não é possível dizer que somos seres distintos na natureza pelo fato de nos arrogarmos a técnica. Um leão não surgiu veloz, ágil, forte. Ele não saiu pronto do nada ou das mãos de Deus. A resposta do leão à questão da sobrevivência que lhe foi posta, por assim dizer, foi essa: velocidade, agilidade e força. Os animais, portanto, cada qual ao seu modo, desenvolveram uma habilidade e uma resposta ao problema da sobrevivência. A técnica de uma fuga mais veloz, de um ataque mais preciso, de um disfarce, de um cheiro, tudo foram formas que garantiram a continuação de uma espécie. Como insisto, o homem respondeu de outro modo, mas não é a técnica por si o que supostamente nos separa dos demais animais. É a posse, o poder advindo do ter. Isso nos apartou, em certa medida, dos bichos. 1.1. É certo que as várias bifurcações do termo tecne, bem como os vários significados atribuídos à palavra técnica ao longo da história, poderiam servir de entrave para abordá-la. Meu intento, contudo, se refere a pensar a técnica como algo em nós, como parte de uma resposta ao problema da vida e, de modo mais específico, ao problema da nossa sobrevivência, considerando sempre que, em minha forma de olhar para toda a questão, a técnica humana só é possível por estar fundamentada sobre a condição protética. 1.1.1. Platão, no Cratilo, diz que tecne deriva de exisnou, que significa ser patrão e dispor da própria mente. E hoje, o que na técnica humana poderia representar tal condição? Nossa técnica tem significado cada vez mais um aprimoramento do domínio do externo, de modo que o senhorio humano é algo apenas aparente, falsamente mirífico. A técnica, como disposição da própria mente, encontra-se tão distante do que vemos que parece até mera ironia dizer que ela pode ser encontrada em nós. Aliás, até que ponto hoje nós mesmos podemos ser encontrados em nós? Há várias abordagens a respeito da técnica. Enfim, vários pensadores propuseram questionamentos. Eu quero conduzir essa reflexão da técnica, primeiramente deixando claro, tendo em conta que, na minha perspectiva, ela só existe após um surgimento, uma espécie de estabelecimento de uma condição protética no homo. Faremos, né? Vamos fazer quando algo tem um certo valor. E uma vez adquirido um certo valor, existe o fazer, o feitio. Então é preciso ter em conta que, para mim, técnica não é algo que faça o homem, por exemplo. É algo, por assim dizer, implantado na nossa condição protética. E pegando aqui o que Platão fala, que tecne significaria dispor da própria mente, isso me remete a ser senhor de si, a ter um certo domínio sobre si. Mas hoje
o que há de dispor da própria mente no mundo, numa sociedade em que as mentes são objetos muitas vezes, em que as mentes são compostas por elementos quase que apenas exteriores, elementos de prótese. É um chamamento para que você olhe para isso. Qual que é o senhorio de alguém sobre a própria mente? O que perpassa a mente humana hoje? Os componentes protéticos, os desejos de aumento, de aprimoramento. Essa é uma questão, me parece muito significativa. Dispor da própria mente, conduzir-se, e eu diria ainda, destinar-se. 4. A sabedoria conhece a importância da técnica, mas a técnica não sabe a importância da sabedoria. 4.7. Em geral, agimos tecnicamente sobre a vida, que é poética. 4.9. Não é para a ciência e para a tecnologia que devemos buscar alternativas, mas para o humano. Muitas vezes existe uma ânsia, parece que existe uma busca contínua, assim, de buscar soluções para a tecnologia, para o mundo tecnológico. Mas é o pensar o humano que trará soluções para todas as áreas em que atuamos. Não se trata de uma regulação tecnológica meramente, mas de uma reflexão ao nosso próprio respeito. 8. Sob o discurso de melhorar o homem, as tecnociências buscam, evidentemente, criar outro homem. Nesse sentido, o que se compra por melhoramento sai da fábrica como destruição. Em tal debate disfarçado, em que a morte é cada vez mais um grande mal a ser evitado, esquecemos, na verdade, que o alvo é outro, a vida. A tecnociência luta contra a morte, não a suporta, mas, de fato, é a vida o que ela não aguenta. A vida nua é o que mais assusta e causa pavor. A vida apenas sem mistificação, como escreveu Drummond. Aqui no aforismo 9, eu vou falar do ciborgue. Nós temos a técnica atuando, por exemplo, quando um homem, uma pessoa perde um braço no trabalho, e então temos tecnologia, técnicas suficientes para a substituição razoável dessa parte do corpo, de modo que a técnica vem como uma espécie de correção. Mas o ciborgue é o anseio de corrigir o que não está com algum problema. A questão que eu levanto é esse anseio por melhoramento físico, esse anseio por afastar a morte, esse anseio por perdurar, por durar indefinidamente, é um anseio que esconde um percurso bastante sinuoso, né? Então, hoje nós vemos um impulso muito grande por academias e cirurgias plásticas. Mas se a gente pensar, esse é um impulso não pensado, geralmente um impulso não pensado. E esse mesmo impulso poderia nos levar, num futuro talvez não tão distante, dependendo das condições, a buscar eliminar partes do corpo e a implantar outras próteses. Hoje existem várias formas de prótese para o corpo, aqui saindo da prótese
das outras próteses, como as nossas posses costumeiras, assim. Mas qual é o limite? Olha, então o meu braço é insuficiente, mas existe um mercado de braços fortes. Minhas pernas não são tão velozes, mas é possível substituir por pernas superpotentes, enfim, parece absurdo. Mas as coisas, elas parecem absurdas, mas elas vão se achegando e daqui a pouco elas estão aí. E o absurdo é acolhido e de repente nos tornamos ciborgues. Percebe como que as coisas vão chegando? É o impulso por academia, né? Então é um impulso por cirurgia plástica. Ah, meu Deus, né? O tempo está me castigando. Né? Então eu posso me substituir. Em vez de eu fazer um tratamento de correção, eu faço uma substituição. E isso se num primeiro momento isso parece um combate à morte, uma espécie de busca por durar mais, numa percepção mais acurada, nós percebemos que o combate é a vida, porque isso é a vida. O peso da vida, do viver, da existência. Se não conseguimos suportar esse peso, queremos alívio, queremos a substituição de tudo aquilo que pesa. Então, o meu rosto está pesando, o meu rosto está totalmente marcado. Eu quero um rosto novo, eu quero um corpo novo. Hoje não está disponível um braço de titânio, mas de repente logo ali estará. E o que vai impedir que eu busque tal braço? Se eu busco hoje correções, se eu busco lutar desesperadamente contra o tempo, se a vida me incomoda. A vida me incomoda. Os cabelos brancos, as rugas, a dificuldade muitas vezes de locomoção, e num sentido muitas vezes apenas de dificuldade de aceitação da passagem do tempo, de não conseguir imaginar que a vida é possível numa situação de mais fragilidade, em que só é possível aceitar-se com um visual jovem, adequado. O ciborgue, ele não é um desejo absurdo, ele está presente. Ele está presente e muito mais do que imaginamos. 13. Como diz Hans Jonas, se confiarmos na interação ciência-técnica em sua mecânica autorreguladora, perderemos a batalha em torno do ser humano. 14. Talvez uma das originalidades, por assim dizer, mais presentes em meu pensamento, seja a relação que faço entre o primeiro gesto de ter e o desejo de superação do corpo. Ou seja, não descrevo apenas a ânsia odierna, eu aponto raízes. Não questiono apenas o nosso anseio por ciborgues, eu analiso a causa desse anseio. Vou a fundo e aponto covardias diversas. Relaciono a superação do corpo a este caminho que escolhemos, mas insisto, outros caminhos existem, como sempre existiram e existirão. Não existe determinismo e condenação. Não fomos jogados nesta rota, nós a construímos. 14.3.
várias estradas poderiam ter sido criadas e criamos esta, a da prótese. Várias estradas poderiam ter sido criadas e criamos esta, a do excesso. 15. O problema de Haraway é considerar que nossos problemas estão no corpo, quando na verdade estão naquilo que em nós se fez espírito. Aqui uma menção ao Manifesto Cyborg. A técnica, hoje, me parece que tem seu ápice na superação do corpo. A medicina, muitas vezes, junto com a tecnociência, estão avançando. Eu não sou, evidentemente, o primeiro a falar isso. Estão avançando num sentido de uma espécie de superação do corpo. A nossa finitude, ela se tornou um incômodo, talvez desesperador. A nossa relação com a morte, hoje, parece acusar ou refletir, espelhar a nossa relação com a vida. As contingências da vida nos sufocam. É preciso afastar todos os problemas, começando pelos problemas do corpo. E quando eu digo problemas, não estou falando apenas de doenças. Até estou menos falando de doenças do que de outras coisas. Eu estou com um problema com a minha aparência. E não estou falando também, né, de um problema que afeta, às vezes, a autoestima por sofrer alguma espécie de preconceito, né? Eu estou falando que o que está incomodando é a passagem do tempo. É isso que eu estou me referindo. O surgimento de marcas no rosto, a perda de cabelos, a perda. Isso está gerando um incômodo, isso está forçando as pessoas a buscarem uma superação. Uma superação. E o que eu pergunto é qual o limite? Porque é como se estivéssemos afastando os limites humanos. E os critérios, eles parecem não estar em nós, mas na técnica. Então, se hoje for possível, aí que eu entro com essa pergunta inconveniente. Se hoje fosse possível substituir meu corpo, meus braços, por um corpo superpotente, um coração, o meu coração que vai parar de bater por um coração que não pare de bater, uma máquina perfeita. Se isso estiver à disposição, eu vou buscar ou eu não vou buscar? Onde que está o limite? Hoje não é possível, não existe. Tá? Alguns experimentos já avançaram muito, mas a questão que eu coloco, e se for possível, nós vamos confiar como diz o Hans Jonas aqui, numa mecânica autorreguladora, na interação ciência-técnica? Tudo passa pela pergunta a respeito do quanto consigo ser-me, do quanto me suporto sendo quem sou, na minha solidão, com os meus limites, com a minha precariedade, com a minha finitude. E me ocorre muito isso, que quanto mais sou capaz de suportar a vida, menos a morte me pesa. Porque existe uma angústia do envelhecimento, existe uma angústia de perder qualidades, características, existe uma angústia. Mas a minha pergunta é se a resposta adequada seria a amputação da angústia, ou aprender a transformar essa angústia
em algo que me faça maior que isso. É um questionamento. Que eu menciono Kurzweil, que ele afirma no livro A Era das Máquinas Espirituais, que um próximo passo será a fusão da espécie que inventou a tecnologia com a tecnologia computacional. Creio que não iria se tratar de um outro passo, mas do alongamento do mesmo passo que temos dado há muito tempo, quando mergulhamos no ter como aumento. Outro passo, em outra direção, seria a separação efetiva do homem das coisas, com uma profunda noção de uso e de superioridade daquele sobre estas, de não possibilidade de fusão. 20.7, talvez apenas uma filosofia profundamente plástica e cínica possa nos manter humanos ou nos devolver a humanidade. E isso independente de tal filosofia estar contida em livros. Aliás, tanto melhor que as mais das vezes não esteja. 20.8, perante as previsões de um homem-máquina, ou de apenas uma máquina viva, não desesperar-se, não querer matar os produtores de tais ideias. Não se matar. Conservar o homem, o humano, e fazer da angústia um canto, um poema, uma tela. Só a arte nos manterá. A arte é uma técnica. O fazer-me, o criar-me, o criar o mundo, o criar mundos. Mundos em que eu fique resguardado. 20.9, creio que um ser humano que se angustia com a possibilidade de o homem fundir-se à máquina é um ser que merece existir. Ele é sua própria posse. É um indicativo, angustiar-se com isso é um indicativo de que o ser, de que a pessoa se possui. 31, a acusação de Lyotard, a condição pós-moderna, é precisa. A ciência e a técnica não são compradas para se saber descobrir a verdade, mas sim para aumentar o poder. 39.0001, Vinícius de Moraes já nos dizia que os homens matam a morte por medo da vida. Esse poema é fantástico. Teria mais alguns aforismos aqui, mas eu vou encerrar aqui esse capítulo da técnica, que é um pouco menor, de fato, que o primeiro, grito de sobrevivência, e é uma reflexão que vem justamente na sequência do que já foi dito ali, de que tivemos e com a posse sobrevivemos. E desenvolvemos as coisas e a nossa relação com as coisas. E que técnica tornou-se uma espécie de arma para um aprimoramento não somente dos objetos possuídos, mas também daquele que possui os objetos. E tudo parece passar, como falei há pouco, pela nossa dificuldade de aceitar a vida. Na medida em que a vida me pesa, eu busco soluções, por assim dizer, fora da vida. Então a técnica vem reparar ou realizar desejos de que tudo seja um pouco mais fácil, de que haja botões para tudo, de que haja soluções imediatas para tudo. E que, sobretudo, eu não precise me angustiar com nada. É um mundo em que a angústia virou assim um grande mal a ser evitado a todo custo. E nesse ato de se evitar a angústia,
buscamos a todo custo uma substituição daquilo que está com problemas ou do que nos parece um problema. E se de repente o nosso corpo for um problema, o substituiremos. É uma lógica de substituição, é uma lógica de consumo. Consumir corpos. Consumir corpos porque o meu corpo não está apto para o consumo. A técnica vai se desenvolvendo, a tecnociência vai criando, entre aspas, alternativas. Mas essas alternativas, elas existem em função, em última instância, do meu medo. Temo a vida, temo as contingências, temo o perecer, mas faço do temor não um canto, não uma arte, não um suspiro profundo. Faço do temor uma luta, uma guerra para acabar com tudo aquilo que possa gerar temor. Daqui a pouco a felicidade vai ser uma questão meramente técnica. Alcançar a felicidade vai ser alcançar um estado de anulação, de amputação de tudo aquilo que representar um mínimo que seja de sofrimento.